Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a safra de laranja, a safra 2021, que teve os seus números finais divulgados pelo Fundicitrus, e é justamente isso que a gente vai abordar nesse momento. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Vinícius Trombin, ele que é o coordenador da pesquisa de estimativa de safras do Fundicitrus, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vinícius, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado aí, é um prazer falar com você e com todos aí que acompanham o seu canal. Vinícius, a gente tem agora os números finais, dessa safra 2021 e a confirmação de uma redução tanto daquilo que era esperado inicialmente, mas também uma redução bastante grande com relação à safra passada. Então começa mostrando para a gente esses números, o número final de produção e quanto é que foram essas reduções para esse ciclo. Então, a safra do ciclo 2021, ele se encerrou agora, né? Com quase 269 milhões de caixas, um pouquinho abaixo desse número. Esse número é 7% menor do que a expectativa inicial e 30% menor do que a safra passada, que é isso que você vinha dizendo, né? Então, a maior quebra de toda a história da citricultura. E aí, entre os fatores para isso, Vinícius, a gente tem o próprio ciclo bienal natural dos pomares, mas também a interferência climática. Explica para a gente como é que foram a ação desses dois fatores para essa redução tão grande. A safra, então, as laranjeiras iniciaram nessa safra, né, a época do florescimento, elas chegaram já com as reservas bem abaixo dos níveis normais, porque tinham sido gastas em grande quantidade, né, com a safra passada, que a gente teve um aumento muito grande de produtividade. Então, a carga de frutos dessa safra foi menor do que a safra passada. Então, a gente já iniciou a safra com menor número de frutos por árvore, né? Aí, na sequência, a gente encontrou um clima as condições climáticas muito ruins para o desenvolvimento, para o crescimento do fruto. Então, a gente teve um período quente, extremamente quente, né? Com temperaturas médias máximas que superaram todos os meses as médias máximas históricas. E também tivemos um clima muito seco. Então, no acumulado, de maio do ano passado até o mês passado, março, né, deste ano, nós tivemos 404 milímetros a menos do que a média histórica, que representa 30% a menos. E não só essa chuva foi baixa, mas ela foi também mal distribuída. Mais do que 50% do volume de chuvas que desse período todinho aconteceu em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, esses 3 meses dos 11 meses totais da safra receberam mais do que a metade do volume de chuvas do período todo. Então, elas foram extremamente concentradas, o que prejudicou o crescimento dos frutos. Então, as laranjas elas foram colhidas com tamanhos bem pequenos, 6% menor do que a média dos últimos 5 anos, e uma elevada taxa de queda de frutos do total que existia na árvore no início da safra. Então, nós chegamos ao patamar de 21,6% de queda em relação ao total que existia na árvore lá no começo da safra. É uma queda também recorde, né? A maior queda da história da citricultura. Agora, entrando nas questões de sanidade dos pomares, Vinícius, como é que foi a pressão de pragas, de doenças nesse ciclo? Além dessas dificuldades climáticas, também tiveram problemas nesse sentido nessa temporada? A gente viu acontecer aí muito queda de frutos causada pelo bicho-furão e moscas das frutas e também por grime, né? Então, entre as doenças e pragas, essas duas elas foram as principais responsáveis por por aumentar a taxa de queda de frutos, né? Aí a gente teve outras pragas também, porque a gente teve floradas múltiplas, né? Então isso dificulta ainda mais o controle de algumas pragas, né? Então seca também, que prolifera alguns insetos nos pomares. Então isso tudo contribuiu para esse número tão alto de queda dessa safra.
E aí, Vinícius, o Fundicitrus, né, manteve a divulgação dessas estimativas ao longo de toda essa safra, como comumente faz, mas nesse ano que teve toda essa questão de pandemia, de restrições, como é que foi para vocês realizarem esses levantamentos ao longo desse ciclo, as visitas a campos, essas pesquisas? Teve uma alteração, algumas adaptações que vocês tiveram que fazer? Sim, principalmente com os cuidados, né? Então, a gente teve que tomar muito mais cuidado com os produtores, né? Que a gente visitava. Então, a gente passou a usar 2 máscaras, uma máscara cirúrgica de tripla camada, né? Descartável, embaixo de uma máscara de pano. A gente está usando esse ano, é um exemplo disso, né? Então, e outras adaptações que tudo para aumentar o cuidado do nosso pessoal e também diminuir uma possível transmissão no campo, né? Então, mas graças a Deus essa equipe que dá a manutenção aí nos pomares, a gente conseguiu mantê-los trabalhando e conseguimos trabalhar e fazer o trabalho de campo e trazer esses números aí que ajudam no planejamento da safra, né? E para a gente encerrar falando um pouquinho para o futuro, Vinícius, quando é que devem começar esses levantamentos para a próxima safra 21-22 e como é que já vai se desenhando o início de cenário para esse próximo ciclo? Nós começamos esse ano, né, no início do ano, fazer os levantamentos de campo. Então, graças a esse levantamento de campo que a gente fez esse ano, a gente conseguiu também atualizar o número de árvores que encerrou a safra. Nós tivemos perda de árvores, né, no decorrer ao longo da safra. Essas perdas de árvores foram contabilizadas já nesse número final do encerramento da safra. Esse trabalho de campo, então, com esse trabalho de campo, a gente consegue também projetar a próxima safra em termos de número de árvores produtivas nos pomares, né? E também agora, nesse momento, a gente está na fase de colheita. Quando a gente descobre, então, quantos frutos por árvore vão ser colhidos na próxima safra, né? Então, esse é um trabalho minucioso, né, que demanda uma grande quantidade de pessoas no campo, fazendo amostragens em todo o cinturão citrícola para a gente poder, em maio, trazer para o produtor números que são confiáveis e com grande acurácia, né? Então, esse trabalho já começou e no dia 27 de maio, às 10 horas da manhã, nós aproveitamos aqui a oportunidade para convidar todos nos acompanharem pelo canal do YouTube, né? E então conhecermos juntos os números da próxima estimativa de safra. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor o que aconteceu com essa safra atual de laranja. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Sim, eu agradeço a você pela oportunidade de falar aqui e com o seu público e também aproveito aqui para agradecer a todos os citricultores que estão nos ouvindo, nos vendo, que permite, né, na verdade, permite que esse trabalho seja feito dentro das suas propriedades e assim a gente consiga produzir um bom material, bons dados aí para a tomada de decisão. Então, agradeço sobretudo os produtores que têm nos apoiado à realização desses levantamentos. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar no próximo mês, então, para a gente trazer esses números iniciais da próxima safra aí no Cinturão Citrícola. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. O Vinícius Trombin, ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safras do Fundicitrus, conversou com a gente para fazer um balanço do que foi essa safra 2021 para o Cinturão Citrícola no estado de São Paulo e também no Triângulo Mineiro. O Vinícius destacando que essa foi a pior safra desde que o Fundicitrus começou a fazer esses levantamentos no ano de 1988, e aí uma produção total de 268,63 milhões de caixas, o que dá uma redução de mais de 30% com relação à safra passada.
Entre os fatores que geraram essa redução tão drástica, o primeiro deles é o próprio ciclo bienal natural das árvores. O Vinícius explicando que a safra passada teve produtividades recordes, com isso a planta acabou ficando com menos disponibilidade de elementos para produzir bem nesse ciclo atual. Além disso, as condições climáticas foram bastante desfavoráveis, faltou chuva em muita região, temperaturas muito secas, muito elevadas, e aí essas condições também contribuíram para essa queda na produção, que além de queda no número final de produção, também foi registrado lá no cinturão citrícola uma diminuição no peso dos frutos colhidos e também uma alta taxa de queda de frutos, a maior taxa também já registrada pelo Fundicitrus. O Vinícius destacando que os trabalhos de análise e de estimativa para a próxima safra, o ciclo 21-22, já começaram, os técnicos estão a campo fazendo esses levantamentos e aí no mês que vem o Fundicitrus vai trazer a primeira estimativa da próxima safra. A gente vai saber o que a gente pode esperar para a sequência da produção de laranja lá no cinturão citrícola. Claro que aqui no Notícias Agrícolas vai trazer todas essas informações para você que está acompanhando a gente. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.